What? Eu sou o Vlad Oliver. Quem acompanha os vídeos da What, são poucos, mas são assíduos, as pessoas que acompanham, vocês devem ter percebido que nós paramos mais uma semana, ok? Na intenção aqui de ganhar mais algumas cenas, ok? E nós estamos caminhando com o processo. Mas eu queria fazer uma parada, queria fazer algumas observações de uma possível mudança de rumo que a gente vai fazer no nosso projeto, ok? Vou explicar para vocês o que é isto em termos históricos. No começo do ano, a What resolveu entrar de cabeça no aprendizado do Blender, embora o Blender ainda não estivesse devidamente lançado e não fosse um software completo, ok? Então o que aconteceu? Foi mais ou menos como tomar um ônibus desses de excursão aí e tentar descer a serra, ok? A gente esterçou a direção, a gente puxou o freio de mão, tal, não sei o que lá, foi andando, foi desembestado. Um dia a gente sai da estrada e cai no mato. E é mais ou menos o que aconteceu conosco com o nosso projeto aqui. A gente saiu da estrada e caiu no mato, ok? O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? É que chega uma hora que a quantidade de problemas, de inconsistências que o software apresenta, elas vão se tornando muito difíceis de você dar continuidade a um projeto desse tamanho, dessa natureza, etc, etc. A gente, mesmo quando a gente começou, a gente não sabia o tamanho da coisa que a gente ia enfrentar. Muito bem. Tá, e vocês vão dizer o que significa isso, etc, etc. Mas ao longo dos últimos tempos aqui, onde a gente deu essa parada para começar a produzir um pouco mais de cenas, tal, encorpar mais o vídeo, aconteceram algumas alterações importantes na comunidade do Blender Nation. Para começar, duas coisas novas, ou seja, o software agora ele está com duas já release candidates, release 1, release 2, lançados recentemente. E para vocês terem uma ideia do que isso significa, eu vou sair daqui um pouquinho e mostrar aqui na minha área eu tenho 5 Blenders, o 279, o Release 1, o Release 2, o Blender antigo que eu estava usando para fazer o trabalho, o Blender antigo direto no Program Files, ok? O que significa isso? Significa as duas palavras que eu mais ouço ultimamente, quando agora tutorialistas sérios resolveram começar a fazer material para o Blender, ok? Agora, 6 meses depois da gente estar trabalhando nesse projeto aqui, que começam a aparecer pessoas que começam a explicar o processo adequadamente, de forma mais ou menos oficial, porque vem do próprio Blender Nation, ok? Então a gente apanhou muito, fez muita coisa errada, fez muita coisa inconsistente, e tem um lado bom, porque a gente saiu na frente de muita gente que agora vai começar a pegar o software. Por outro lado, tem o lado ruim, que nada do que a gente fez com uma total anuência dos tutorialistas da comunidade, ou seja, muita coisa a gente deve ter errado, deve ter feito besteira, deve ter feito por um processo equivocado ou por um processo que não gerou exatamente aquilo que a gente queria, ok? Bom, quais são as diferenças de você adotar agora um release funcional? Significa que o software parou de ser alterado, ok? Volto a insistir, como eu estava falando, as duas frases que eu mais ouvi dos tutorialistas são mess e weird. O que significam isso? Bagunça e esquisito. Okay? Ou seja, o software ainda é uma bagunça e ainda faz uso de um ferramental meio esquisito para você conseguir coisas. É de um potencial absurdo, eu não abriria mão de trabalhar nele, mas isso proporcionou algumas coisas. Eu sei que vocês devem estar falando assim, cara, eu não estou nem aí com a sua vida, dane-se, ensina pra gente o que a gente precisa saber. Cara, você precisa entender qual é a linha de raciocínio que a gente tem que adotar, ok? Se eu quisesse enganar os outros, eu poderia, com meia dúzia de vídeos aqui, eu poderia resolver o que eu tenho pela frente aqui
ok? Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso em respeito, primeiro a mim, que sou um dos maiores consumidores da Watt, ou seja, eu volto lá para ver tudo que eu fiz, que eu já esqueci. Tem 3.000 vídeos de tutorial, de trainings lá, e a gente esquece muito do que já fez. E outra coisa é corrigir pequenos defeitos. Vejam, aqui, por exemplo, eu estou com um defeito, eu vou falar, por exemplo, sobre anticipation, que não se usa. O olho, ele tem um aspecto diferente quando você vira a cabeça. Quando você vira a cabeça, em geral, você vira o olho primeiro e depois você corrige a cabeça para o olho, não o contrário. Ou seja, o contrário significa um manequim sendo virado, ok? E isso não dá muito certo. Então eu vou explicar um pouco sobre anticipation nos próximos vídeos. Vou explicar esta cena aqui, esta ceninha aqui, que é a queda da nossa bonequinha. Ela, junto com ela cai o ferro que ela está usando, e esse ferro tem uma característica física com velocidade inicial. Isso aqui é uma coisa interessante de explicar, ok? Uma série de coisas outras aqui a gente ainda vai fazer, ok? Bom, muito bem. A nossa meta é retomar pelo menos um vídeo por dia. Não seria os 4 vídeos por dia que a gente estava fazendo até subir esse terreno íngreme, ok? Mas também não seria deixar uma semana o nosso canal sem nenhuma atualização, ok? A ideia é seguir devagarinho o nosso bonde. Bom, por que eu digo isso? Porque no passado era muito engraçado. A gente parava de postar, dava uma queda monumental na quantidade de seguidores. Hoje não acontece isso. Hoje a gente dá uma parada e os seguidores aumentam. Porque me parece que eles conseguem. Eu tive algumas reclamações de gente que dizia: pô, cara, 4 vídeos por dia é muito puxado para a gente seguir. Então acho que as pessoas estão agora chegando lá, e 1 ou 2 vídeos no máximo seria interessante para a gente dar continuidade ao nosso projeto. Isso é a primeira coisa. A segunda é, como eu expliquei, meia dúzia de vídeos terminariam o que eu preciso dizer sobre esse trabalho, mas não termina o leque de abordagens, de assuntos que a gente ainda precisa fazer com o software. E eu quero ser legal comigo mesmo, legal com as pessoas que estão nos assistindo, e vou querer dar continuidade lentamente em todas essas coisas. Uma última coisa que eu diria então é o seguinte: muito provavelmente a gente vai voltar para algumas coisas que a gente não abordou, basicamente nos fundamentos. Eu estou seguindo os fundamentos da Blender Nation agora, que agora eles estão produzindo os vídeos relativos ao training do novo software, ok? E agora eu estou começando a perceber quais são as coisas que efetivamente a comunidade sugere que a gente faça para entender o software. Então provavelmente a gente vai voltar uns níveis aí e vai seguir algumas coisas. Bom, para não dizer que ficou tudo de graça aqui, falar, pô, você só conversou, só falou bobagem, barará, eu vou fazer uma alusão a um negócio aqui, que é o seguinte: Blender Kit, ok? O Blender Kit, eu já vi alguns vídeos aí de alguns tutorialistas nacionais, inclusive, dizendo que onde buscar o Blender, etc. E tem alguns tutorialistas que dizem sobre o Blender Kit. O que é o Blender Kit? É uma library. Basicamente é uma library. Só que eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: você vai no site, vai no endereço, ou digita Blender Kit no seu buscador, que você vai encontrar, vai cair nessa página aqui, você pode baixar o Blender Kit. No entanto, eu diria a vocês o seguinte: prestem atenção no que está escrito logo abaixo. Get Blender 2.8 Beta. Blender Kit is pre-installed in Blender 2.8. Portanto, você não precisa baixar. Ele faz parte do Blender Kit, ok? Agora, eu vou ser sincero para vocês. Eu dei aqui Quickest Way to Install Blender Add-ons, ok? Que é um vídeo que faz parte, inclusive, dessa área da comunidade, ok? E que ele explica qual a maneira de você instalar, ok?
Então, qual seria a maneira de você instalar o Blender Kit, instalar outras coisas aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, só para finalizar, a gente aqui defendeu bravamente a ideia, eu fui um dos que defendi bravamente a ideia de que se o software é comunitário, não faz o menor sentido você comprar addons, pegar addons, ok? Porque afinal ele é comunitário, ok? Só que acontece o seguinte, aí já são questões empresariais que estão envolvidas na parada, pressões empresariais, gente que quer saber se isso funciona ou não, se pode adotar ou não, porque vai ter uma economia absurda em softwares relativos a esse, ok? Que as pessoas não querem comprar as próximas atualizações, etc, etc. Ou seja, resumindo, sobrou uma grana de atualização do nosso orçamento para esse ano, que estava previsto uma série de atualizações de software, que nós não vamos fazer em função da existência do Blender. E isso significa ter uma sobra para a gente arrumar add-ons como o Hard Oops, o Box Cutter e assim por diante. E a gente recebeu até um pacote de add-ons novos e nós vamos testar alguns aqui, provavelmente alguns a gente vai exibir na What também, ok? Então basicamente o que eu queria dizer para vocês é isso, ou seja, se vocês vierem aqui no Edit Preference, ok? Na lista de add-ons, vocês vão poder encontrar, ó, vejam, Community, the Blender Kit Asset. Vejam, não é nem necessário vocês realmente, ok? Basta ativá-lo aqui, ele está ativado, ok? Muito provavelmente, não sei dizer a vocês se não precisa de install, não precisa de nada, se eu não me engano. Install, não, install from file se você não tiver o arquivo, ok? E precisar, eu não me lembro onde é que está aquele negócio que, enfim. O Blender Kit deve estar por aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo específico para isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.